Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rômulo Pereira, da Igreja Batista Palavra da Graça, e hoje nós vamos estudar os Atos dos Apóstolos, capítulo 14, verso 12, que nos diz: a Barnabé chamavam Zeus e a Paulo Hermes, porque era ele quem trazia a palavra. Bom, queridos, aqui vocês vão ver nesse verso algumas diferenças nesses nomes aqui mencionados entre as traduções. A Barnabé chamavam Zeus, em algumas traduções você vai encontrar Júpiter, e a Paulo chamavam Hermes, em algumas traduções você vai encontrar Mercúrio. Por quê, queridos? Porque os deuses aqui, gregos e romanos, eram basicamente idênticos, eles trocavam o nome, né? Então, Zeus, para os gregos, era o Júpiter para os romanos, só uma troca de nome. E Hermes, para os gregos, era Mercúrio para os romanos. Então, só intercambiáveis aí. Os nomes eram diferentes, mas eram o mesmo Deus. Aqui estamos vendo duas das principais divindades da época. Lembrando que o apóstolo Paulo e Barnabé aqui haviam realizado um grande milagre. Alguém que nunca havia andado em toda a sua vida, um paralítico de nascença, eles curam essa pessoa que passa a andar e saltar. E as pessoas falam, não, só podem ser os grandes deuses. Esses não podem ser meros humanos. A realização desse milagre é totalmente sobrenatural. E aí chamam Paulo de Zeus, ou chamam Barnabé de Zeus ou Júpiter, e a Paulo de Mercúrio ou Hermes, que são duas das principais divindades da época. E aqui nós vamos só explorar um pouquinho disso. Aqui é só uma contextualização histórica, não vamos fazer nenhuma abordagem mais diferente, não. Por quê, queridos? Zeus aqui na mitologia grega, ou Júpiter na mitologia romana, era considerado o deus supremo. Ele era o pai de todos os deuses, né? Porque os gregos romanos tinham essa ideia que um deus se casava com uma deusa e tinha filhos. Zeus era o pai de todos os deuses e ele era retratado segurando um raio na mão, né? Uma figura até comum, você já deve ter visto, talvez, né? Zeus, um deus com um raio na mão. E já Hermes, ou Mercúrio, ele era o deus da oratória, o deus da eloquência, o deus daqueles que falam bem, dos oradores romanos, do pessoal que declamava poesia, ou dos filósofos que gostavam de declamar diante da população, da multidão, né? E no caso aqui, então, Hermes, ele era o porta-voz dos deuses, ele é o mensageiro dos deuses, e especialmente de Zeus, que era o deus principal, e Hermes era aquele que levava a mensagem para os habitantes do mundo, para os outros deuses. E por isso fazem essa identificação aqui. Como Paulo era quem mais pregava, quem falava mais, então fala, bom, esse é o mensageiro, esse deve ser Hermes. Já o outro ali, Barnabé, que se supõe que era um pouco mais velho que Paulo, talvez um homem maior, um homem alto, identificaram por Zeus, ou Júpiter, né? Já Paulo, ele era pequeno de estatura, alguns acham que ele era calvo. A gente tem uma ilustração disso lá em 2 Coríntios capítulo 10, em que diz, né? Eles dizem, as cartas dele são graves e fortes, mas a sua presença corporal é fraca. Então, talvez, fisicamente, o apóstolo Paulo não chamasse muita atenção, talvez fosse franzino ou baixo, enfim. E por isso não foi identificado como o Deus Supremo, Zeus, e sim como um Mercúrio, o porta-voz, o Deus que só comunicava. Então, basicamente, queria ilustrar isso, queridos, como as pessoas identificaram aqui os dois como esses deuses da mitologia grega ou romana, e o apóstolo Paulo vai então responder a isso, né? Porque cada cultura, cada religião tem as suas particularidades, as suas peculiaridades, e por mais que a gente discorde dessa divisão de deuses, a gente pode simplesmente fazer uma compreensão. Eles estão só diferenciando aspectos da vida. Há um Deus supremo. Então, olha só como, por mais que seja diferente, há pontos de contato. Há um Deus supremo, Pai de todos, o Criador de tudo, que é Zeus, e nas Escrituras
Yahvé, o Deus Pai. Então, e em outras culturas, no hinduísmo, há uma miríade de deuses, milhares de deuses. Mas há um Deus supremo, chamado Brahma. Então, em vez da gente brigar, a gente faz uma abordagem amistosa e procura os pontos de contato para que haja diálogo, haja conversa, haja aprendizado, para que você possa ouvir, porque quem quer ser ouvido precisa primeiro ouvir. Então, assim como há um Deus supremo, nessas outras religiões mais antigas, mais sábias, como o Alá, por exemplo, temos o Deus das Escrituras aqui e a gente faz esse ponto de contato e procura, cada um apresentando, olha, esse Deus supremo é como na religião de vocês? A gente entende que é assim, que é assado, e trocando ideias a gente pode encontrar pontos em que um vai ouvindo, entendendo e compreendendo o outro, e quem sabe o outro pode ir se aproximando mais. Porque o objetivo, queridos, é a aproximação. O objetivo não é guerra. O objetivo não é destruir o outro. O objetivo não é tratar com desprezo e humilhação a cultura do outro, porque isso não convence ninguém. Isso gera ódio, é rancor, é inimizade e até agressão e guerras. Nações já guerrearam por causa desse tipo de atitude belicosa e que despreza o outro. Não despreze, porque Deus está tocando o coração de toda a humanidade com princípios. Princípios similares. Vejam como há princípios e pontos de contato em todas as religiões. Se em vez de a gente brigar, não, Deus é contra e quer destruir Zeus. Deus é contra e quer destruir Júpiter. Deus é contra e quer destruir Alá. Deus é contra e quer destruir Brahma. Vendo que a gente está falando de deuses supremos, que nas suas características têm muitas similaridades. Então, por que a gente não parte das similaridades, conversa, entra em uma paz, mesmo que não concorde com tudo, mesmo que nunca venha concordar com tudo, algumas coisas podem, e muitas vão concordar, e muitas vamos ser amigos, vamos ser companheiros nessa adoração, que você pode até tirar o nome desse Deus, essa adoração daquele que está lá no alto, daquele que é o Supremo Deus. Você chama de um nome, eu chamo de outro. Há algumas diferenças, algumas percepções diferentes, mas vamos aqui, na nossa amizade, talvez de braços dados, mãos dadas, vamos adorar esse Deus. Vamos fazer o bem aqui na terra, em louvor a esse Deus, em obediência a esse Deus, porque todos creem o mesmo em relação a isso. Então, Cris, vamos buscar, em vez de destruir, em vez de guerrear, buscar pontos de contato e aí ir tirando, né, o que há de ruim e talvez fazendo esse ponto de contato, o outro pode aprender, pode compreender, pode querendo ver o outro evoluir, querendo num espírito de novo de amizade, de compreensão, de tolerância, de diálogo, todos avançarem. Sem nunca disparar uma arma, sem nunca guerra por territórios, sem nunca destruir o templo do outro, sem nunca fazer nenhuma dessas baixarias e grosserias e tolices que matam, às vezes, pessoas, matam pais de família em nome de Deus. Que loucura, né, queridos? Vamos ser mais amistosos e buscar pontos de contato. Sempre sabendo que há muito a evoluir em todas as culturas e religiões, mas a partir de um ambiente, de um espírito dócil e amistoso. Como diz o apóstolo Pedro, que eu repito tanto, esteja sempre pronto para dar o motivo da razão da sua fé. Mas isso com mansidão e respeito. Nas cruzadas, eles falaram a sua fé com mansidão e respeito. Os cavaleiros templários anunciaram a sua fé com mansidão e respeito. Os cristãos guerreando entre eles, católicos com protestantes, em tantas guerras que tiveram, anunciaram a sua fé com mansidão e respeito? Não. O que eles faziam era matar pessoas. Matar em guerras, matar em torturas, matar em execuções. O que isso tem a ver com Deus? Isso sim é diabólico. Isso sim é demoníaco. Meus amados, que Deus os abençoe.
A graça e a paz do Senhor.